Boa noite. Hoje estreia o programa Silvana Rezende. É um prazer estar aqui falando para você, porque esse programa é para você. Hoje nós estamos diretamente de Ribeirão Preto, da TV Mais, e estamos simultaneamente pela internet falando para o mundo todo. Por quê? Porque a gente tem um assunto muito importante, que é o mundo corporativo. Quantas e quantas pessoas estão hoje na dúvida do que vão ser quando crescer, não é isso? Que profissão? E tem gente que já cresceu e não decidiu ainda a profissão. Nós vamos falar disso aqui. Você é empresário? Tem muitos desafios? Nós também vamos te auxiliar aqui. E você, sabe como se vestir para o teu trabalho? Não sabe? Está em dúvida? Isso também nós vamos tratar aqui. Nós queremos sim te ajudar no dia a dia, dentro da tua empresa, dentro do seu local de trabalho ou na sua profissão. Como é que a gente pode crescer profissionalmente? Nós estamos aqui para justamente auxiliar as pessoas. A cada programa nós vamos falar e mostrar uma empresa, um setor empresarial do nosso Brasil. Hoje, no primeiro programa, nós vamos mostrar para vocês uma das 30 maiores empresas do ramo de transportes e logística do Brasil. Essa empresa tem mais de 2.000 funcionários. Nós estivemos lá e nós queremos mostrar o quê? Que desafio que tem essa empresa para manter esses 2.000 funcionários, manter tudo isso funcionando e, além disso, ter sustentabilidade. Para mostrar e contar um pouquinho desse desafio, está aqui conosco o Roberto Zampini Júnior, que é hoje o vice-presidente da empresa. Sim. Muito obrigada pela presença. Hoje na nossa estreia, não é? Um desafio aí para todos nós também, mostrando. Nós queremos trazer aqui, Roberto, pessoas que estão lá no dia a dia das empresas, fazendo esse Brasil acontecer, não é? Perfeito. E vocês são um belo exemplo. Hoje, o que é o maior desafio para o empresário, no caso do teu ramo de transportes e logística, que trabalha hoje em vários estados do Brasil, para crescer e para ter sustentabilidade nessa área? Realmente, Silvana, o desafio é muito grande, porque a gente vive num país com uma carga tributária tão grande e que não traz retorno algum, né? No setor de transporte, a gente sofre muito com a relação à infraestrutura. Né? Você fala estradas. Estradas, portos, né? Isso realmente impacta no custo do Brasil, no custo do transporte, e é muito difícil realmente a gente lidar com isso todos os dias, porque isso onera custo, isso encarece o produto, porque o transporte faz parte, teoricamente, do custo do produto. Mas, enfim, eu acho que o maior desafio, na realidade, é você transformar os seus objetivos em um sonho de todos os funcionários. Então, eu acho que isso que nos impulsiona a querer mais, a crescer, enfim, é um pouco disso. Só conta rapidamente pra gente. A empresa tem quantos anos de vida? 37 anos. 37 anos Isso, de vida. 37 anos. Quer dizer, é muita história. É muita né? história. Na verdade, você cresceu, né, Cresci da dentro empresa. da empresa. A empresa começou com teu pai. Foi. E conseguiu passar para você isso aí. Isso. Meu pai fundou a empresa há 37 anos atrás. Eu, com 16 anos, tive a oportunidade de poder trabalhar. Trabalhei como boy na empresa. Praticamente circulei pela empresa toda, né? Fui para a administrativa. Olha que legal, é isso que é interessante, nós termos a ideia de que você chegou a vice-presidente, só abaixo do teu pai, isso. Não é? Mas o teu pai, então, mesmo tendo condições, fez você começar como boy na empresa. A conhecer todas as áreas, a conhecer a empresa como um todo. Hoje eu conheço praticamente todos os processos, né? Então eu tenho relacionamento hoje para poder conversar com um ajudante de um motorista até com o cargo máximo dentro da empresa e tomar as diretrizes. Né? Que valeu essa experiência. Com certeza, né? Valeu. Olha, nós estivemos lá na empresa e eu quero agora mostrar para você um pouquinho do que a gente
conheceu dentro dessa grande empresa de transportes em Ribeirão Preto, que hoje atende o estado, outros estados do país e chegando aí no Brasil. Veja aí. São mais de 900 caminhões ligados todos os dias, cruzando cidades em 5 estados do Brasil. No comando de cada um, tem que ter gente disposta a enfrentar os desafios da profissão. Chegamos aqui em torno de 6 horas da manhã, trabalhamos até mais ou menos ali por umas 4h30 da tarde. Quando no tempo da baixa estação, no tempo do frio, trabalhamos até 2, 4 horas, senão até 6 horas da tarde. E aí, há quanto tempo você está como motorista? Aqui na empresa, 3 anos. Mas a sua vida, na sua carreira de motorista? Faz uns 17 anos já. Sempre foi motorista? Começou a carreira assim ou não? Não, comecei na área administrativa, depois voltei para ser motorista, que é a profissão que eu gosto. Quantos quilômetros em média você roda dentro da cidade por dia? Porque é dentro da cidade, né? Também na região também, em torno de uns 400 quilômetros na região. E na Ribeirão chega em torno de uns 150. Quantas entregas em média você faz? Quantas vezes você desce do caminhão, volta para o caminhão? Quantas entregas nesse dia a dia? Aqui nós fazemos em torno de 30 entregas por dia, no mínimo. Nós fazemos isso. Então, 60 vezes sobe e desce, sobe e desce. Para abastecer cada um de disposição, antes de cada saída, uma reunião matinal de 15 minutos com os motoristas. Aqui é discutido o que não deu certo no dia anterior para prevenir que os erros não se repitam. Depois, é hora de sair para as entregas. Esta transportadora, que tem hoje quase 2.000 funcionários diretos, presta serviço para outras grandes empresas do país, levando suas cargas da indústria para os pontos de distribuição e depois para os pontos finais, como lojas, bares, supermercados, shoppings e comércio em geral. Mas para o trabalho dar certo aqui fora, tem outro batalhão de gente na retaguarda. A lista começa na recepção, que em tempos modernos tem que saber fazer mais de uma tarefa. Eu recebo as pessoas, eu passo as ligações. Não digo que é um trabalho estressante e nem que seja muita coisa. É um trabalho que uma coisa leva a outra. A ordem é enxugar. As secretárias particulares estão cada vez mais raras. Hoje, a regra é uma pessoa para toda a diretoria. Eu dou suporte para a diretoria e suporte para o Ricardo, que é da área de administrativa da empresa, né? Que dá suporte aos terceirizados, a manutenção predial, todo esse suporte, a recepção. E o trabalho aqui dentro é grande para garantir que cada motorista, cada caminhão e sua carga cheguem bem e com eficiência a seu destino. Para isso, olhos atentos à tela do computador. A gente acompanha desde a saída da fábrica até a chegada no CDD. Com todos os fatos que possam ocorrer durante o trajeto, a gente está acompanhando, seja de risco ou de alguma necessidade do motorista. A gente vai tratando aqui com a equipe do monitoramento, que é 24 horas, 7 dias na semana. Então, qual que é a tua formação, Bruno? Eu fiz matemática, licenciatura em matemática na Federal, Pernambuco. E como é que um matemático veio trabalhar nessa área? Acho que a logística exige isso, né? Ela exige a lógica, o raciocínio rápido. Então, o matemático já tem essa linha de direção, de questão de lógica, que a logística necessita hoje, né? E não para por aí. Nós visitamos cada setor para te mostrar. Nós temos o pessoal que trabalha com as notas fiscais, né? Que geram as notas fiscais para pagamento. Nós temos a parte de manutenção, que é a parte que tem o conhecimento específico do caminhão, né? Então, antes de fechar todo esse processo de negociação, primeiro nós temos o crivo desses funcionários, desses colaboradores, que é depois deste crivo nós entramos na parte de negociação para poder conseguir o maior desconto possível. Na verdade, a gente faz trabalho toda a análise de peça, análise da manutenção em si, ver o ocorrido com o fato, o ocorrido com a peça, se cabe dentro de um contrato de manutenção que a gente tem com as concessionárias. Quando não, a gente vai verificar o que ocorreu com o fato com a peça. Se foi uma falha operacional, uma falha mecânica, uma falha da peça ou algo exterior que atrapalhou no desempenho da peça. Bom, aqui nós tomamos conta de toda a área de informática e comunicação, que seria comunicação de dados, telefonia móvel e telefonia fixa de toda a empresa, de todas as unidades. E a gente monitora online todas as unidades por aqui. Bom, aqui nós temos contas a pagar, contas a receber, né? Toda a área administrativa, desde a contabilidade também,
e a área também de processo e qualidade que a gente introduziu na empresa aí. E aí, junto à contabilidade, a área fiscal também trabalha junto com a gente. E além também da área de custos, né, que trabalha atrelada ao contas a pagar e contas a receber da empresa. O nosso recursos humanos é composto por todos os subsistemas. Então aqui a gente vai ter o departamento pessoal, a área de DO, que é o desenvolvimento organizacional, que dentro do DO está o recrutamento e seleção, a capacitação de pessoas, o endomarketing. Então tudo isso fica dentro do guarda-chuva de DO. O jurídico trabalhista também está dentro dessa sala e o SESMIT, a segurança e medicina do trabalho. Nada de gente isolada numa sala. O ambiente corporativo é aberto, dividido apenas por baias. Uma mesma sala pode abrigar vários setores. Isso melhora a comunicação, o entrosamento entre as áreas e dificulta que o colaborador use o seu tempo ou o seu computador para questões de interesse fora da empresa. Essa é uma tendência das empresas modernas. E por aqui, quem diria? Além de muita gente formada em administração, encontramos advogado e profissional de marketing. Isso mostra que as carreiras se complementam e o profissional de uma área pode trabalhar e crescer fazendo o que gosta em empresas que nada têm a ver com seu ramo. Eu sou formada em propaganda e marketing, MBA em gestão de pessoas, né? Comecei a minha vida profissional dentro da área de marketing, voltada à comunicação externa. Então é um prazeroso desafio, né? Para mim, maior ainda, né, diferenciado, porque eu entendo, hoje as empresas entenderam que as pessoas estão no centro do desenvolvimento delas. Então é essencial, é uma demanda, é tendência, tende a crescer e eu sinto grande prazer em estar tendo essa experiência no grupo. E essa é a sua empresa. Que desafio, não é? É verdade. Olha, a gente está sempre aqui querendo mostrar a empresa e mostrar as profissões que tem dentro dela. Você viu que você não precisa só entender de logística, nem só ser motorista para trabalhar numa empresa de transporte e logística, né? Agora, conta pra gente o outro desafio que é a questão de mão de obra, não é? O empresário hoje, além dos impostos, acho que o grande desafio é a mão de obra. O Brasil só não cresce mais por conta disso. Como é que é isso para vocês? Realmente hoje mão de obra no mercado, ela está escassa em relação principalmente à qualificação, né? Então a gente tem toda essa área de desenvolvimento e capacitação interna. A gente se filiou a um grupo de empresas no Brasil para poder montar uma faculdade de formação de motoristas, né, que é onde a nossa grande massa de mão de obra está ali. Então hoje a gente forma motoristas. Temos desde um processo interno de capacitação e encarreiramento, então a pessoa entra lá como ajudante de pátio, ela pode chegar rapidamente a ser motorista, desde que ela tenha um interesse. Para segurar talentos também. Para você fazer um processo de retenção, né? Hoje a gente foca muito no desenvolvimento interno, porque realmente o mercado é muito deficiente em ter uma mão de obra qualificada, né? E só para fechar, em relação à necessidade hoje das empresas, né, ela precisa realmente de empregados que estejam alinhados com o objetivo da empresa, né? Isso é fundamental realmente para que esse elo realmente chegue no objetivo final. Que todos cresçam, que né? todos Juntos, cresçam. né? É isso aí. Agora o seguinte, um desafio grande também é com relação às empresas familiares, né? A gente estava aqui no briefing conversando um pouquinho e nós vimos que o seu pai começou tudo, mas você tem outros irmãos que estão juntos com você administrando isso. Como é que é? Não dá briga, não? Para quem tem empresa familiar, está dando briga aí? Como é que vocês fazem? Na realidade, a gente tem eu acho que uma premissa básica, que é a questão do respeito, né? Começa por aí. Depois lá, a gente estruturou um processo profissional que veio naturalmente com o crescimento. Então hoje, quem faz parte, quem é da família e faz parte da empresa hoje, se posiciona pelas competências, né? Então não tem como ela estar ali encostada tentando fazer alguma coisa. Lá ela tem metas, tem objetivos, ela presta conta, enfim. Se ela não conseguir se desempenhar, né, infelizmente ela não vai participar do quadro diretivo da empresa. E isso pode acontecer. Pode acontecer. Está lá no contrato, na entrada, que ele vai também sair. Com certeza. Então eu acho que aí a responsabilidade ainda é maior quando é da família do que quando é de fora. A gente tem outros diretores que são do mercado, estão lá, mas você percebe que sempre, né, o da família está ali preocupado em manter, está sempre focado nos objetivos, enfim. Eu acho que esse critério de profissionalização vem um pouco com o crescimento, é natural isso. Né? Okay. Olha, Roberto,
Muito obrigada por ter vindo mais agradeço. uma vez. Esse papo aí iria por muito mais tempo, certeza. não é? Parabéns, parabéns por vocês, Obrigado. parabéns por toda a empresa, todos os colaboradores. Estivemos lá, fomos muito bem tratados, vimos o profissionalismo da empresa. Sucesso a vocês. E nós vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Silvana Rezende. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Estamos de volta aqui ao programa Silvana Rezende, hoje que nós estamos estreando. Olha, é uma estreia emocionante porque é um programa ao vivo, né? Nós estamos falando aqui pela TV+, em Ribeirão Preto, no canal 22, digital da NET, e estamos também pela internet, TV+, para o mundo, né? Então você que tenha alguma pergunta para fazer, você pode sim entrar em contato conosco. O telefone é 16 221 voltando, 16 21 11 21 33, ok? Ao vivo para você e para o Brasil e para o mundo, né? O nosso assunto agora, como eu adiantei no outro bloco, a gente sempre vai falar de alguma coisa para te ajudar na sua carreira profissional. E se você ainda não escolheu a sua profissão, em cada programa nós traremos aqui profissionais de alguma área que possam sim te ajudar nessa hora decisiva, né? Hora decisiva que é um estresse para quem está escolhendo e estresse para a família inteira também, nós sabemos disso, porque todo mundo fica querendo ajudar e a gente não sabe o que fazer, né? Hoje, gente, nós vamos falar de uma profissão maravilhosa, que é a profissão do médico, né? E para falar dessa profissão, nós trouxemos aqui o Dr. Carlos Carlotti. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Aí é um expert nessa profissão, até porque é diretor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Obrigada por ter vindo. E um recém-formado, um doutor também, que também é Carlos, o Carlos Eduardo. Seja bem-vindo também. Obrigado. E nós sabemos, porque ele tem uma história muito interessante, porque o que nós queremos mostrar aqui é que todo mundo é capaz quando tem um sonho. Todo mundo pode chegar lá quando tem realmente vontade e sabe aonde quer chegar. Esse é o principal desafio de todos nós. Doutor, medicina, quanto tempo o senhor está na medicina? Eu entrei na faculdade em 1978. Então já... Fazendo conta aí, 78, 2014... Quanto dá, doutor? 26 anos? Não, infelizmente mais de 30 36, anos. 36, fazendo a conta aí. Eu sou das palavras, não sou muito dos números não, hein? Então me diga uma coisa, como é que foi essa escolha da medicina na época para o senhor? Quando nós somos no segundo colegial, não é muito difícil você fazer essa escolha. Então você tem que considerar suas características pessoais, muita determinação, muita vontade e o desejo de ter um contato com pessoas. E você se via assim, naquela época? Sim. Quando foi escolher a tua profissão? Sim, eu sempre quis Tinha gente na família médico. já que era médico? Tem, meu pai era então, médico, já né? veio, Isso né? me ajudou um pouquinho, ele é dermatologista e isso ajudou a minha decisão. Mas eu, desde pequeno, eu tive vontade de seguir pela medicina mesmo. Uhum. Eu estava falando aí de características, a pessoa gostar de pessoas. Uhum. Quem quer ser médico deve gostar de gente. Sim. De lidar com gente. Você precisa ter um pouco de determinação, porque é uma profissão difícil. Um pouco não, né, doutor? Estudar Acho que é muito. bastante, né? Não pode parar de estudar, né? Não, a vida inteira. Quem quer ser médico não pode parar, porque desatualiza muito. Se você ficar 1 ou 2 anos sem estudar os tratamentos, as doenças, você não consegue acompanhar e fazer o melhor pelo seu paciente.
E a outra é ter vontade também de ver pessoas, né? Acho que quem ser médico tem que ter um perfil humanista muito forte, porque isso também você vai precisar da vida inteira ter essas características. E muitas vezes não ter hora também, né? A não ser dependendo da área, até vai ter hora, mas dependendo de algumas vai ser chamado na madrugada, não é? Eu não quero desanimar as pessoas que... Mas as pessoas têm que ter... fazer. Mas o que a gente tem que fazer aqui é esclarecer e falar a verdade, né? Para nós termos bons médicos, né, doutor? Principalmente durante a graduação, durante a residência médica e no início da profissão, realmente você não tem horário. Depois, dependendo da especialidade, você consegue se organizar. Algumas você não consegue. A minha, por exemplo, que é de neurocirurgia, minha área de especialidade, você envolve muita emergência, trauma de crânio. Então, realmente, eu nunca pude na vida ter muito horário, não. Isso a família precisa ter preparado, você precisa estar preparado. Não é muito simples, não, mas é perfeitamente contornável. Ok. Carlos, você se formou no início desse ano. No início desse não ano. É? O que o doutor falou, não dá para ter muita vida, não dá para ter muita agenda. Como é que está esse início de carreira para você? Olha, Silvana, realmente não dá para ter vida, não dá para ter carreira, não dá para ter tempo para descanso. O descanso é para poder estudar um pouco mais. No momento eu estou fazendo um curso e andava dentro do hospital, entrava e saía dentro do hospital, ia na emergência, era coisa para cima e para baixo. E eu gostava muito daquilo, eu achava que aquilo era muito pouco para mim. Eu queria mais. Foi aonde, já no 3º ano de medicina, eu falei, não... De biomedicina? Biomedicina, perdão. Eu optei, falei, não, eu quero fazer medicina, eu quero ser médico. Para mim, não desmerecendo a profissão de biomédico, mas eu queria estar na frente, tomar as decisões e não só auxiliar. E aí você depois conseguiu complementar com outras disciplinas, as que estavam faltando, num curso de medicina? Sim. No caso de onde eu graduei, eu consegui. Algumas faculdades você não consegue fazer isso. Mas algumas você consegue fazer esse trâmite porque a grade do 1º e 2º ano, principalmente, é muito similar. Tá. É uma dica ou é um conselho para que as pessoas, por exemplo, que querem muito fazer medicina e acham que num primeiro momento é difícil, que as pessoas possam entrar numa outra profissão e depois partir para a medicina quando tiverem certeza? Olha, Silvana, eu acho que assim, nunca é tarde para quem quer fazer algo que gosta, né? Nada impede de no meio do caminho você decidir partir para outra profissão. Porém, a minha vida a vida do biomédico e a vida do médico são vidas muito diferentes. Conta hoje pra eu não gente tenho aí. hora, hoje eu não tenho... todos os meus compromissos são ao redor de trabalho e estudo. E quando eu era biomédico, não. Chegava em casa às 7 horas e ia deitar e ia dormir. E você é jovem, é solteiro? Ainda solteiro, quer dizer, não está dando tempo para namorar muito então, nesse início de carreira. A namorada fica brava. É um conselho então para quem está querendo decidir nessa profissão. É. A outra questão, nós fizemos um levantamento também, doutor, é muito caro estudar e fazer medicina quando não se passa numa universidade pública, né? Em Ribeirão Preto, por exemplo, as faculdades estão na média de R$5.000 por mês a mensalidade, né? Na região pode variar entre R$4.000 e R$5.000. É a mensalidade. Então, você tem que ter um sonho muito grande e você tem que ter uma vontade muito grande e tem que também ter condições financeiras para isso, né? Para conseguir bancar isto, né? Em quanto tempo vocês acreditam que alguém que tenha gasto, porque são 6 anos de curso, né, doutor? Mais 2 anos de residência, que não precisa necessariamente se fazer, não é? Um pouco mais. Residência atualmente 4, 5 anos. Mesmo? A média. Residência de 2 anos é difícil. Então, na verdade, fica na faculdade 6 anos e depois mais 5 anos fazendo residência. 4, 5 anos. Para quem está aí decidindo fazer profissão, explica o que é residência. Nesses 6 anos não dá para trabalhar, né? Não, só estudar. Não, durante esses 6 anos não, mas o curso de medicina, ele não tem terminalidade. Você não sai do curso de medicina ao 6º ano e você já consegue exercer qualquer atividade médica. Você consegue fazer algumas atividades, mas você não consegue fazer neurocirurgia, como é a minha especialidade, cirurgia cardíaca. Então, para isso, você precisa fazer a residência médica. Ah, tá. Então, no caso... Mas ele sai, por exemplo, como clínico geral? Sim. Ele sai com algumas habilidades, ele consegue exercer várias atividades, mas para você ter algumas atividades específicas, você precisa mais de alguns anos com
com a residência médica, que é a especialização. Então, né? por exemplo, se ele quer ser dermatologista, se ele quer ser gastroenterologista, ele depois tem que fazer a residência. Tem que fazer Essa residência, ele, na verdade, significa o quê? É mais estudos, mas ele já está ganhando nesse tempo, ou não? Isso, a residência, obrigatoriamente, você ganha uma bolsa. O governo federal determina, hoje deve estar em torno de 3.500 aproximadamente a bolsa de residência médica. Então, toda residência obrigatoriamente tem essa bolsa. Então, o residente, que já é um médico, ele consegue se manter atividades básicas durante esse período. Tá. E aí, 4 a 5 anos. Depois, realmente, é que ele tem condições de abrir o próprio consultório, no caso, ou fazer cirurgias. Isso. Depois desse tempo, ele está habilitado para isso. Ele faz uma prova pela sociedade médica que ele está ligada também, uma prova de título de especialista, aí ele começa a exercer. Aí você tem realmente um aumento grande de salário nesse período, né, ao final da residência. Agora, doutor, o senhor falou dessa prova, eu como jornalista, não sou médico, mas como jornalista, eu quero até tirar uma dúvida com o senhor. Os médicos, então, brasileiros, eles fazem o curso, fazem a residência, depois fazem essa prova, e isso não está sendo exigido dos médicos que estão vindo de fora para o Brasil, não é isso? Sim. Essa titularidade, como é que é o nome certo também, que existe uma prova que vocês fazem no Brasil? Existe um reconhecimento do seu diploma. Então, qualquer estrangeiro que queira exercer atividade no Brasil, ele precisa fazer esse reconhecimento do diploma. Isso sempre nós tivemos no país. Agora, nesse programa específico dos Mais Médicos, eles não precisam fazer essa prova. Isso é um risco, então, na verdade. Então, a gente acaba tendo médicos de fora menos capacitados e com uma disputa desleal com os médicos locais também. Eles acabam assumindo certas vagas em que os nossos médicos deveriam estar, né? E muitas vezes eles não têm o preparo e nem muitas vezes eles não falam a mesma língua do paciente. Como é que você conversa com alguém se você não entende o que ele fala? E se você não entende o que o paciente fala e o paciente não fala o que você não entende o que... Às vezes, falando a mesma língua, é difícil da gente descrever uma dor ou alguma coisa que a gente está sentindo, né? O médico, na verdade, tem que sentir muito mais isso, né? Mas, olha, hoje, como é que o senhor resumiria essa profissão? Eu falo, olha, eu não quero desanimar ninguém, não é? Mas, além, então, de gostar, como é que o senhor compara? Além de resumir essa profissão, eu queria dizer o seguinte, o senhor está na faculdade, como médico, como faculdade. O nível hoje dos atuais médicos, né? Esse desprendimento e essa vontade de ajudar, é a mesma do passado? Ou sente diferença nisso? Eu acho que sim. Tem algumas diferenças que nós vemos nos médicos mais novos agora, mas a essência eu acho que é a mesma. Hoje, talvez eles pensem um pouquinho mais em qualidade de vida, quando eles escolhem a especialidade, que no passado, quando eu escolhi, elas não eram muito visitadas por eles, com tipo dermatologia, oftalmologia, otorrino, e agora são especialidades de ponta, porque os meninos que estão se formando, eles pensam um pouquinho em qualidade de vida, mas o espírito humano e a qualidade do médico, eu acho que só tem crescido, acho que nós não temos problema desse tipo, não. Que bom. Carlos, para a gente finalizar aqui, como é que você resumiria para a gente a sua vontade e a sua realização em ser médico? Olha, Silvana, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser sendo médico, a não ser cuidando das pessoas. É uma profissão que demanda bastante tempo, demanda bastante esforço, demanda bastante estudo, tá? Mas eu não desanimo ninguém, não. Eu, inclusive, incentivo. Se quiser ser médico, se for uma pessoa que tem bastante força de vontade, que gosta de lidar com gente, estará na profissão correta. E nós aqui precisamos muito de gente assim, que goste, né? Porque nós precisamos de gente que nos tratem também, né? Exato. Gente, olha, parabéns pela profissão de vocês, parabéns pelo desprendimento, não é? E esperamos ter ajudado um pouquinho você também, que está pensando em continuar estudando e ser médico ou médica. Nós vamos agora para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Silvana Rezende.
E nós estamos de volta hoje na nossa estreia, a estreia do programa Silvana Rezende. Olha, mais uma vez a gente diz que a gente está ao vivo, né? E é emocionante estar ao vivo, eu sempre gostei, porque quando é ao vivo a gente sabe muito bem que errou, acertou, mas é muito bom porque pode contar com a sua participação, ok? Nós estamos aqui e você pode mandar perguntas para a gente para o número ligando para 16 21 11 21 33. E nós estamos ao vivo, não só pela TV Mais Ribeirão Preto, 22net, mas para o mundo todo, porque a gente também está pela internet, TV Mais Ribeirão, com todo mundo podendo assistir a gente, onde quer que esteja. E neste bloco nós vamos falar, lembra que a gente disse que a gente ia sempre estar ajudando, contribuindo com você que quer ser empreendedor, com você que quer escolher a tua profissão, com você que quer ser empresário ou não? Então, nesse bloco, nós estamos aqui com Perla Rebi, que é professora da FEA, USP. Muito boa noite, muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Obrigada. E a Thaisa Ortiz, que é uma aluna também da FEA e que já está aí trabalhando com empreendedorismo, que é uma coisa muito importante também. Fala pra gente, existe a faculdade, não é? A faculdade, os alunos estão lá para aprender economia, para aprender administração, mas vocês aí, pelo que eu estou vendo, vocês criaram lá um programa de extensão, ou seja, além de ter estudo e ensino para quem é aluno, vocês estão levando isso também para empresários que queiram alguma informação? Sim, é isso mesmo, Silvana. Na verdade, a USP, né, ela apoia num tripé, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Né, e a extensão que nós, da administração, fazemos é justamente estender para a sociedade o que nós temos lá dentro, né? Tanto em termos de administração, economia, contabilidade, controladoria. Né? Então, nós temos diversos projetos de extensão na Faculdade de Economia, né, na FEA, e o PICE é um desses projetos de extensão, que é o Programa Integrado de Capacitação Empreendedora. Né? E também tem um outro projeto de extensão, que é a Colabora, que eu participo também, que é a incubadora de empreendimentos solidários. Então, conta pra gente. Vamos supor que eu quero abrir uma empresa. Não sei ainda de que eu quero abrir essa empresa. Eu posso procurar vocês? Isso. Na verdade, como nós temos bastante demanda, né, a gente faz uma chamada anual. Né? Então, agora, dia 3 de setembro, às 5h30 da tarde, lá no Anfiteatro da FEA, nós vamos fazer uma palestra explicativa sobre esse programa nosso que dura 1 ano. Né? Então, os interessados vão nessa palestra. Nós vamos passar toda a informação, como que acontece, e aí durante 1 ano eles recebem capacitação desse programa, onde estão envolvidos os alunos, docentes, né, e alunos de pós-graduação. Que interessante. Então, está chegando. Que dia? Vamos voltar a falar? 3 de setembro. 3 de setembro. Às 5h30 da tarde. Às 5h30 da tarde. No Anfiteatro da FEA. No Anfiteatro da FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração da USP, em Ribeirão Preto. E chegando lá, não precisa se inscrever, é só estar lá nesse horário. É só estar lá nesse horário, que nós vamos fazer a apresentação do programa, né? E nós fazemos isso todo ano. A Thaisa participou dessa última edição, que terminou agora em julho, né? E as pessoas se inscrevem, elas recebem a capacitação e depois nós agrupamos essas pessoas por tipo de problemática que eles têm, né? Tá. Thaisa, que interessante. Então você como aluna, você está fazendo faculdade de economia e você pode estar ajudando esses empresários, então. Isso, o teu projeto, então, começou no ano passado. Vocês ficam 1 ano acompanhando o empresário? Isso. A gente começou em agosto do ano passado, então vai fazer 1 ano agora. E a gente, juntamente com a professora Perla e mais alguns alunos, nós prestamos... Assim, começou com um curso, né, de finanças, custos, marketing, toda a área que a empresa tem. E os professores deram alguns mini cursos para esses microempreendedores e eles puderam aprender um pouco. Depois a gente entrou, os interessados que continuaram puderam ter uma assessoria mais de perto. Então, muitos desistem porque trabalham muito, acabam não Então, é tanto para os proprietários quanto para os funcionários também. Vocês acabam ajudando. A gente assessora mais o proprietário para poder ajudar na administração da empresa mesmo, dando uma noção básica de tudo aquilo. Era empresa de quê? Qual setor? Vários setores, mas assim, a gente se deparou com vários, mas muitos microempreendedores que estão abrindo negócios, muitos nem sabem o que vão fazer, então, para a gente dar uma ajuda, assim, né? O que mais aparece? Qual a dúvida ou quais as dúvidas que mais aparecem lá? Bom, a principal dúvida é o seguinte, eles não sabem se eles estão tendo prejuízo ou lucro.
Então, para isso, eles querem saber como calcula o custo, né? Porque sem saber o custo, eles não conseguem saber se estão tendo Dá para prejuízo ou explicar lucro. rapidinho para quem está em casa agora como é que a gente faz um custo? É claro que depende do produto, Sim, mas... Mas assim, o custo varia, né, entre indústria, comércio e serviços. Mas basicamente nós temos que apropriar todos os gastos que nós tivemos ao produto, né? Então eu falo assim, quando a gente pensa por exemplo, numa fábrica de cerveja, de refrigerante que nós vemos agora, é mais fácil você ver os custos diretos, né? Que você consegue ver a embalagem, o líquido, a tampa, o rótulo. E tem aqueles custos que são indiretos, que é difícil de nós apropriarmos, que seria, né? Vamos supor, o gasto, o salário do diretor, o salário do presidente. Como que eu aproprio isso a uma garrafa? Né? A conta de luz. A conta de luz. A conta de água, os impostos. Internet, impostos. Como que isso tudo, né, entra para a gente já falar assim, ó, esse produto custa 2 e eu vou vendê-lo por 3,50. Né? Então, muitos não sabem como calcular o custo desse produto. É a principal E acaba levando recomendação. prejuízo por conta disso. E acaba levando prejuízo porque, às vezes, você tem que competir a preço de mercado, independente do seu custo. Né? Então, você vai, quanto o pessoal está vendendo, né? Nós tivemos lá em casa uma empresa de gesso, né? Um cabeleireiro, pessoas umas famílias que faziam massas, né? Então, empresas nesse sentido, eles não estavam conseguindo fazer o preço deles. Isso, eles tinham essa dificuldade. A maior dificuldade que eles encontraram, na maioria, era isso. Não sabiam calcular o custo, se o custo estava de acordo com o mercado, se o preço estava de acordo com o mercado e se estavam tendo prejuízo ou lucro, né? Mas o que acontece muitas vezes não é a pessoa, a cabeleireira, por exemplo. Eu sou uma cabeleireira de bairro, então no meu bairro estão cobrando mais ou menos isso. Ou então, se eu não sou uma cabeleireira de um salão melhor, eu vou fazer um descontinho para chegar no meu preço. Acontece isso. Acontece isso. Mas muitas vezes ela não está computando ali o que ela está gastando para fazer aquilo. Exatamente, não está cumprindo os gastos. Então não tá. Agora, acontece, por exemplo, já que você está dando esse exemplo de cabeleireiro, de ser o contrário, ela está cobrando, tá? Mas ela viu que os gastos dela, ela poderia até cobrar menos, que ela teria ainda um lucro. Tinha de tudo, né, Perla? Mas a maior dificuldade era essa mesmo. Tinha gente ganhando menos. A maioria cobra menos do que deveria cobrar. E aí é isso que, na verdade, não sustenta a empresa, né? Sim. Que as empresas acabam fechando em pouco tempo. E é o que a gente alega, assim, às vezes também os custos da empresa estão muito altos. Então, não é, né, o problema assim, o mercado, mas a gente dá uma sinalização, né? Olha, o preço de mercado é esse. Às vezes você tem que se organizar internamente para diminuir esses custos. E dá uma dica, como é que a gente diminui o custo? Diminuindo o custo? Como é que a gente faz isso muitas vezes? A gente deu algumas dicas a gente auxiliou, um exemplo da empresa de gesso. A gente ajudou a fazer algumas planilhas, se organizar, fazer um banco de dados da empresa. Procurar fornecedores diferentes também tentar negociar melhor. Fizemos cotações da concorrência, assim, para poder ajudar, para ver se o preço estava de acordo com o mercado. Às vezes até mudar a forma jurídica, né? Vamos supor, a empresa está como limitada. Se ela passar para MEI, ela já diminui bastante a carga tributária dela, né? Isso aconteceu com várias. Aconteceu com várias. Ou se não, olha, tem 2 tipos de setores muito diferentes. Será que não vale a pena você quebrar em 2 CNPJs, né? Um de serviço, que você cobra só ISS, que é municipal, e a que você comercializa, você deixa com ICMS, que é estadual, que é bem maior, né? Gente, são todas as dúvidas, então, vocês tiram lá. É fantástico. Dentro da área da administração, né? Que área da administração. Recursos humanos, produção, marketing, finanças e estratégia. RH também, vocês RH ajudam. Também. Legal, que é uma área que a gente quer trabalhar muito aqui também, né? Legal. Agora, você percebeu, nesse 1 ano, empresas que vocês estão lá contribuindo, auxiliando, elas cresceram nesse tempo? Elas estão diferentes de quando começaram e agora? Principalmente uma que eu acompanhei bem, que foi a do gesso. A gente percebeu uma grande organização toda a parte que ela foi bem organizada, por ser uma empresa pequena, de pequeno porte, foi bem organizada. Mudou. Agora, existe resistência no primeiro momento? Isso é muito difícil, não vou fazer isso não? Sim, tanto é que muitos desistem, né? Porque, assim, o empreendedor, ele vai fazer aquilo que ele gosta. Então, é um bom marceneiro, é um bom cabeleireiro. A parte de gestão, normalmente, não é, né, o que eles estão acostumados. Então, quando eles começam a ter contato, né, com essa nomenclatura, gestão, redução de custo, lucro, prejuízo, custo-despesa, alguns desistem no meio do caminho. Né? Agora, tem uma dica, vamos supor que, tudo bem que a sua estrutura é pequenininha, mas você não tenha condições de ampliar, mas que seja mais um que você possa. Se você não tem,
por exemplo, costume ou que você não goste daquela coisa, você agregar alguém para o seu negócio que goste daquela área? Se você é desorganizado, você é empreendedor, você sonha, mas você não é organizado, você tem que arrumar alguém organizado para estar junto de você? Sim, acho que são as parcerias, né? Ou alguém até que entre em sociedade, né? Ou um colaborador mesmo que tenha uma característica, um perfil que o proprietário não tem. Né? A gente descobre, tem muito disso, quando as empresas que nos aparecem são familiares, em sua grande maioria. E muitas vezes eles misturam as finanças da empresa com a finança pessoal. Isso que é uma coisa importante também. Então, muitos também que a gente ajudou, assim, que você fala, né, qual foi o sucesso, o êxito, nessa separação do familiar com o profissional, já dá um grande ganho para eles. Para a gente finalizar esse assunto aqui, professora, eu queria uma informação. Vocês que estão lá com empreendedores e às vezes vocês detectam que alguns se acham, mas não são tão assim, tanto é que desistem, né? Qual a característica, o que é que vocês veem, que vocês percebem nessas pessoas que procuram e que continuam, apesar das dificuldades? Eu acho que são pessoas avessas ao risco, né? Elas têm paixão pelo que fazem, né? Elas vão atrás, elas são sonhadoras. Mas elas são avessas ao risco? Não, elas até enfrentam o risco, né? Desculpa, enfrentam o risco, exatamente. Gostam do risco, né? E mensuram esse risco, né? Não é que entram sem mensuram exatamente esse risco. E não tem medo de perder, né? Mas assim, mesmo com fracasso, eles estão sempre... É importante dizer também, né, que os grandes empresários mundiais já faliram na vida, não é? Não acertaram desde o início, e isso é importante a gente destacar aqui, né? Sim. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas ajudas. Então, ó, FEA, USP, dia 5 de setembro. 3 de setembro. 3 de setembro. 5h30. Às 5h30 da tarde. Não perca, porque é uma grande oportunidade para você que está querendo empreender. Obrigada a vocês. Obrigada. E daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Silvana Rezende. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. E nós voltamos aqui ao programa Silvana Rezende. Olha, eu preciso falar aqui das ligações que nós recebemos aqui. Glória Lemos, dos Campos Elíseos, em Ribeirão Preto. Que bom ver a Silvana de volta, sucesso. Muito obrigada pelo carinho. Ana Laura, da City Ribeirão. Sugiro como próxima profissão, professor. Todo mundo foge da profissão, mas é fundamental. E eu também acho. Olha, está registrado. Nós vamos trabalhar essa profissão sim, hein? Vamos ver outra aqui. Que delícia ouvir um bom bate-papo nessa terça-noite. Sucesso ao programa e ao canal. Ademar Gomes, da Vila Tibério. Obrigada, Ademar. Que bom que está gostando do nosso papo. Olha aqui, o Saulo Gomes, jornalista, disse que admira a categoria da Silvana e deixa um abraço. Olha, é difícil até da gente falar da gente, né? Mas muito obrigada, Saulo. Obrigada mesmo pela tua ligação e obrigada para as muitas ligações que estão chegando aqui agora, e-mails que estão chegando para a gente, de pessoas nos parabenizando. Olha, esse programa é para todo mundo e a gente quer tentar fazer o melhor aqui com a tua ajuda. Gente, neste bloco nós temos mais um desafio para vocês, né? Todo mundo chega lá, ou todo mundo não, né? Alguns fazem, outros ficam na dúvida, né? Lembra aquela tal da nota fiscal paulista, né? A fiscalização eletrônica? O que fazer nesta hora? E para responder a essas questões, nós trouxemos aqui um contabilista que é famoso, que é conhecido, né? Isso que é muito competente, que é o César Campês, que veio tirar dúvidas aqui de pessoas que mandaram perguntas para a gente, ok? Tudo pronto aí? Vamos soltar a primeira pergunta para o Campês responder? Devo ou não pedir a nota fiscal paulista? E aí, Campês? Veja bem, a nota fiscal paulista, ela tem um controle, ela é acompanhada pelo fisco, desde que você tenha a origem do seu rendimento, não há problema nenhum em pedir a nota
fiscal paulista, eu até aconselho que peça, desde que você tenha a origem do seu dinheiro. Por quê? A nota fiscal paulista traz prêmios, traz uma bonificação, é uma devolução de parte do ICMS que o governo do estado está devolvendo para os paulistas, ou todas as pessoas que vêm consumir aqui no estado de São Paulo. Então eu aconselho que peçam a nota fiscal paulista, mas desde que tenha a origem do dinheiro. Ou seja, só não deve pedir quem tem caixa 2, quem tem o dinheiro que vem de outras fontes meio obscuras. Exatamente. Seria isso. Como hoje a maioria das compras hoje se faz por cartão de crédito ou débito. Os cartões de crédito ou débito já têm um acompanhamento fiscal. Aí Todas que é interessante. operadoras... Tem gente que não pede nota fiscal paulista, mas paga com cartão. Então, caiu no fisco do mesmo jeito. Da mesma maneira que ele pedindo ou não, da mesma maneira que ele paga a sua conta com cartão de crédito ou débito, o banco, a operadora informa para a Receita Federal no final do ano quanto aquele CPF movimentou. Então, se ele usa o cartão de crédito ou débito e não pede a nota, de qualquer forma ele está sendo fiscalizado, está sendo vigiado. Melhor pedir a nota. É melhor pedir a nota, porque você concorre a alguns prêmios, a alguns sorteios. E o dinheiro de volta, porque eu já recebi algumas vezes e é muito interessante. Você estava pagando o IPVA. É uma surpresa agradável quando você vê o extrato lá e tem um crédito. Exatamente, lá. E imposto voltando para a gente. Volta e funciona perfeitamente. Você entra lá e indica a sua conta, o dinheiro vai para a conta no dia seguinte, sem nenhuma dificuldade. Mais uma pergunta? Existe algum problema de usar cartões de crédito ou débito? Mais ou menos, ele até acabou respondendo. Eu acabei antecipando a resposta da sua pergunta, mas o problema é você ter a origem do dinheiro. Desde que você tenha a origem do dinheiro, não tem problema nenhum. Se você é um funcionário de uma empresa e você usa o seu salário todo com o cartão, não tem problema, não tem por que temer, nem tem preocupação. Se você é um empresário e tem as suas contas em dia e você também apresenta as suas contas, também não vai ter problema. Não há problema nenhum, desde que você tenha a origem do seu rendimento, pode ser de aluguel, pode ser de prolabore, de salário, desde que seja declarado, não tem o que temer não, fique tranquilo. Próxima pergunta. Quais cruzamentos de informações existem? Olha, existem vários cruzamentos, muitos que vocês nem imaginam. A Receita Federal exige que os cartórios mandem um documento, um relatório, chamado DOI, Declaração das Operações Imobiliárias. Então, todas as operações que passam por cartório, quer seja de doações, de compra, venda, herança, tudo. São então, ou todas seja, informadas. você vendeu um imóvel, entrou o dinheiro, mas você não colocou no seu imposto que você vendeu. A Receita sabe conhecimento. disso. Dependendo do valor, até R$35 mil, esses valores são isentos. Então não te traz nenhum problema. Mas quando o valor é superior a isso, já traz uma preocupação. Quem compra o imóvel e quem vende o imóvel. Porque quem vende deve apurar um imposto, se for devido, e recolher. Quem compra tem que ter a origem do dinheiro. Além disso, nós temos cruzamentos de imobiliárias, tem cruzamento dos cartões, como eu já antecipei, tem cruzamentos das contas bancárias. Se você tem um saldo lá na sua conta, ou tem uma movimentação expressiva, aquilo tem que ser condizente com os seus rendimentos. Ok. Mais uma pergunta? Quais as implicações com o imposto de renda? A resposta, hein? Acaba sendo um resumo de tudo isso, porque essa declaração anual de ajuste que nós devemos entregar todo ano entre março e abril, ela representa um resumo da sua vida do ano anterior. Então, ali você declara todos os seus rendimentos, de onde é a origem, o que você fez com o dinheiro, se você aplicou, se você comprou imóvel, se você trocou de carro. Ali você tem que demonstrar a sua vida financeira para o fisco, né? Para hoje, por exemplo, então, o que você, como contabilista, assegura é que é importante, quando a pessoa tem realmente as suas contas em dia, que ela peça. Isso pode ser tanto a nota fiscal paulista, por exemplo, e outros estados também já estão, depois do estado de São Paulo, outros estados acabam incorporando também, né? No caso de CNPJ, quem tem empresa também pode pedir nota fiscal paulista e pode ter o dinheiro de volta? Pode. O crédito da nota fiscal paulista, ele é usado tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Se você tem uma empresa, quer seja ela uma empresa simples, uma microempresa, ou MEI mesmo, ou você pode também pedir a nota fiscal paulista e indicar o seu CNPJ, que também vai te gerar créditos da mesma forma que gera na pessoa física. O que eu ressalto é que tem que ter a origem dos seus recursos que você está usando para fazer essas aquisições. Desde que você tenha, não tem problema nenhum. Deve pedir. Ok, então isso é muito importante. Olha, eu posso, como consumidora também,
Eu lembro que eu já consegui o dinheiro de volta para pagar IPVA, e uma forma também é que você pode pedir, já vai direto para a tua conta, né? Exatamente. Então é dinheiro que ajudou em muitos momentos, né? É muito prático e seguro, né, o sistema da Nota Fiscal Paulista. É o governo do estado, de certa forma, devolvendo algum valor. Olha, e é um valor expressivo, é 30% da arrecadação que está previsto para ser devolvido. Acontece que se poucas pessoas pedem, poucos consumidores pedem a nota, ele acaba não devolvendo os 30%, ele acaba devolvendo menos, mas o projeto é de devolver até 30%. E é mais dinheiro movimentando a economia, né, Campos? Dinheiro, e é um dinheiro que volta para a economia, você acaba pagando suas contas, você acaba usando para viajar, para consumir, ou até para pagar o IPVA, como você afirmou, que é uma boa maneira de usar o dinheiro que está lá, que é seu, né? Você tem direito. Ok. Campês, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui para a gente, foi muito bom. A gente quer sempre aqui um contabilista, alguém justamente tirando as dúvidas, não é? E você, se tiver alguma dúvida, mande para a gente, porque nos próximos programas nós podemos sim estar te ajudando e esclarecendo essas dúvidas com relação à contabilidade, né? Vamos cuidar da nossa conta aí, porque tem muita gente querendo cuidar dela, não é? Tem muita gente, né? Campês, muito obrigada mesmo, tá? Olha, nós temos aqui um compromisso de estar sempre também falando de vagas de emprego, tá? E se você aí tem a sua empresa e também tem alguma vaga e queira anunciar aqui, liga pra gente e a gente ao vivo fala justamente da vaga que tem na tua empresa, tá? Eu quero agora apresentar então algumas vagas que nós selecionamos para você. Auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, monitor infantil, assistente administrativo, recepcionista, mensageiro, fiscal de loja, conferente de carga e descarga, auxiliar de faturamento e vendedor. Olha, gente, agora falamos de contabilidade, falamos de vagas de emprego e agora a gente tem mais uma coisa, que é mostrar justamente como é que você pode se vestir para o trabalho. Hoje nós estamos aqui com a Flamina Biagini, que é uma cabeleireira famosa, não é isso? Muito competente, há muitos anos aí no mercado, do Jaque Janine. Nós estamos também com a Raulice, que é uma personal stylist. Muito obrigada por estar aqui conosco. Tá? E nós temos a Bruna, que é uma secretária. A cada programa nós queremos falar de uma profissão e mostrar como é que esta profissional deve se vestir. Hoje é a Bruna, que é secretária, não é isso? Vamos lá. A Bruna vai levantar aqui pra gente e vai ver se está adequadamente. A Raulice vai nos ajudar e ver se ela está adequadamente vestida para a profissão dela, que é secretária. Boa noite a todos. Eu vou estar falando para vocês a respeito da vestimenta. Existe o código de ética e existe o código de vestir também, que é o dress code, mais conhecido como dress code. Aqui a gente procura mostrar que, mesmo ela sendo uma secretária, ela pode usar uma cor forte, mas ela tem que estar atenta ao decote, à transparência, ao comprimento e roupa não muito justa. Comprimento da calça. Eu procurei mostrar dois. Um é o correto, é esse, que quase cobre o salto. O outro é esse que está incorreto. Veja bem, ele não fica nem cobrindo o salto e nem o salto fica aparente. Se o salto ficar aparente, você pode usar essa mesma roupa com uma rasteira, uma sapatilha, um saltinho mais baixinho. Mas não para o trabalho. Dá para usar rasteirinha no trabalho? Não. Como secretária? Não. Aí não dá. Não. Aí teria que ser em outra situação. Outra situação. Tá. Mas eu digo assim, que ela pode aproveitar a mesma calça em outras situações. Outras situações. Né? Tá. No caso dela, joia ou uma bijuteria, ela está adequadamente vestida como secretária? Está. Esse colar que nós colocamos é um colar que ele mostra um pouco mais de glamour, que é um colar mais sofisticado. Então, ele passa uma leitura de uma roupa muito simples, ele valoriza a roupa. Tá. Você trouxe aí algumas outras coisas, peças. Rapidamente, para mostrar para a gente. O que deve ou o que não deve? Estampa.
Estampa é uma coisa que precisa ter muito cuidado, mas essa é uma estampa clara, discreta. Essa poderia ser usada? Pode ser usada. Então ela não tem o decote, né, profundo. Não tem. E nada, a calça também não fica marcando, né? Não fica. A gente tem que ter muito cuidado, né, para não usar a calça marcando muito no trabalho. Em nenhuma situação. Ocasião. Bonita essa roupa também. Que você pode usar a camisa com outras peças, como a calça preta, por exemplo, sempre atento que a camisa transparente tem que ter uma segunda pele. Sim. Porque essa segunda pele você vai passar mais credibilidade, mais confiança e a pessoa vai estar mais discreta, mais contida, né? Então, a versatilidade da blusa é isso, que você pode usar com calça, pode usar com bermuda, pode usar com saia. Muitas pessoas, Raulice, muitas pessoas hoje, as pessoas acabam comprando roupa para sair e não para o trabalho. Justo. E muitas vezes vão trabalhar com uma roupa que é inadequada, né? Justamente. Ela poderia, por exemplo, estar com uma blusa por baixo, tampando a transparência, e se ela quiser ir para a balada depois, ela tira a blusa de baixo e pode ir com a transparência. Pode. Seria uma saída. Isso. Ok. Tá? A gente queria agora dar uma dica aqui do cabelo. Ela está adequadamente para o cabelo dela como secretária? Olha, não acho adequado uma pessoa que trabalha como secretária com cabelo assim na cara. Na franja, né? A franja, mesmo que fosse um cabelo reto, seria pior ainda. Porque quando ela está ali conversando, se alguém chegar para conversar com ela, falar com a secretária, até que ela sai debaixo do cabelo vai ser difícil, né? Então, é muito cabelo no rosto, não fica legal. Então, ela pode fazer isso aqui assim, ó. Né? Prender aqui, pôr uma presilhazinha que fica super legal. Ela pode puxar o cabelo todo para cá, sabe, assim, ó. Nem vou amarrar para não ser preciso. Ela pode fazer um torcidinho aqui assim, ó, para não ficar caindo no rosto. Pode fazer um rabinho aqui na lateral, que fica super legal, bonitinho, um rabinho amarrado aqui. E ela pode também amarrar um rabo de cavalo aqui atrás, bem baixinho, que o cabelo dela está curto. Se fosse comprido, poderia ser bem aqui no alto. Como ele está curto, aqui na frente. E aí ela pode fazer aquele topetinho que eu falei, prendendo aqui amarrar o rabo. Né? Aí ela vai sair ali do escritório e vai para uma balada, vai para um barzinho fazer um happy hour. Ela quer ficar mais transada. Ela pode pegar esse rabo, que já está aqui, e fazer... Dá uma viradinha para cá, para a gente pegar. Fazer uma viradinha aqui assim, e fazer um coisinha assim, sabe, Ana? Uma coisa espetadinha, transadinha, assim. E ela pode sair para a noite. Muda os brincos, coloca um brinco os brincão maior. Grandes, né? Se o cabelo for comprido, pode pôr de lado e fazer uma trança. Fica super legal, com uma trança. E pode também partir no meio aqui, né? E pode torcer esse cabelo dos dois lados, vir torcendo desde aqui, que já vai prender na franja, né? Vai enrolando, sabe, assim? Sim. Vai enrolando, vem enrolando todo aqui de lado, assim, dos dois lados, até juntar no meio. Que bonito que fica, Aí, hein? olha, aqui atrás dá uma viradinha, fica bonito, ó. Tá vendo? Ó, fica olha que bonito. Aí aqui ela põe uma presilha, uma fivela, pode deixar soltinho, né? Muda tudo. A secretária tem que ter cuidado, Silvana, eu acho, de estar impecável com o cabelo, porque o cabelo é a moldura do rosto, né? Se ela está com o cabelo muitos dias sem lavar, deixa 3 dias sem lavar, 2 dias, tem gente que até deixa, fica oleoso, que é cabelo feio, manteigado, feio, né? Ou se ela usa coloração mais clara e aquela raiz preta na raiz, dá um ar de desleixo, E bom que a Bruna está aí bem cuidada, hein, ela Bruna? está bem cuidadinha. Né? Então, aí também não pode deixar aquela raiz escura, porque fica feio, fica assim um ar de desleixo, né? Gente, eu gostaria, adoraria continuar, mas nós somos ao vivo e estão aqui falando que o nosso tempo acabou e a gente tem que acabar o programa. Muito obrigada por vocês terem... Sucesso para você, muito viu, obrigada. Estou aqui feliz na sua estreia. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada a vocês por terem vindo. A você. Nós ficamos por aqui, estaremos aí sim, ao vivo, novamente no programa, na semana que vem, terça-feira, e também pela internet. Um grande abraço, até semana que vem, com certeza.